Fala Fogão, 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro já começou e com mudança importante no G4, hein? Sai Goiás, entra CSA. O Goiás ainda vai jogar, é verdade, mas é uma mudança importante. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que para o Botafogo tudo segue igual. No mínimo a vice-liderança. E dependendo do resultado entre Náutico e Curitiba, por que não mirar a primeira colocação? Quero comentar aqui também a situação do Chay, que apareceu no gramado para treinar com bola, mas ainda não junto dos companheiros. Então, a presença nesse clássico é incerta e se eu tivesse que apostar, eu diria que ele não vai para jogo, tá? Não está treinando com a equipe ainda. Agora, para encerrar, eu quero comentar aqui algumas declarações de Eduardo Freeland, falando sobre o grupo de jogadores, o empenho que todo mundo está colocando e também falando que um planejamento já está sendo realizado, mas que tudo está sendo tratado em sigilo. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. O objetivo é alcançar essa marca até o fim dessa Série B, que é dia 27 de novembro. Então, vambora! Se inscreve aí pra gente poder alcançar esse objetivo. Quero aproveitar também esse começo de vídeo para lembrar que nesse sábado, hoje, 10 da noite, tem live pré-jogo de Botafogo e Vasco. Pré-jogo no Fala Fogão sempre um dia antes da partida. Terminou de curtir seu sabadão? Então chega aqui no canal, participa dessa resenha gloriosa, com muita análise, informação e opinião desse clássico aí, tão importante para o Botafogo e que pode sacramentar de vez a permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos em frente para o primeiro destaque, justamente a presença de Chay no gramado. Ele treinou com bola, uma boa notícia, vai se recuperando do problema que teve no tornozelo, depois daquela entrada criminosa que sofreu na partida contra o Goiás. O jogador só tomou amarelo, por incrível que pareça, né? Na verdade, por incrível que pareça não, por conta do senhor Daron, que foi conivente naquela partida, um tanto de pancada que o Chay levou, verdade seja dita. Então ele tá treinando com bola, mas ainda não junto da equipe. Esse é um detalhe importante, porque como ele ficou afastado fazendo tratamento, agora ele volta ao gramado para fazer essa transição. Só que não está treinando com a equipe, o que dá indícios de que ele não vai disputar esse clássico, certo? Isso porque quando o jogador está fazendo essa transição, ele está buscando a sua melhor forma, né, depois de ficar um tempo ali afastado das atividades. Então é importante a gente ficar atento a isso. Possivelmente o Chay só volta contra o Operário, mas vamos ver, né? Surpresa aí no futebol acontecem. Vai que o Anderson tá guardando uma carta na manga aí, né? Vamos esperar. Agora, outro ponto que vale destacar é justamente a situação da tabela da Série B. A 34ª rodada começou, conforme eu disse, tivemos algumas partidas nessa sexta-feira, como por exemplo, a vitória do CSA em casa por 2-0 para cima do Remo. O CSA com isso chegou a 54 pontos e no critério de desempate ultrapassou CRB e Goiás. E nesse momento, o CSA é o quarto colocado. Está realmente num momento bem positivo nessa Série B, nessa reta final. Um forte candidato ao acesso, sem a menor sombra de dúvida. Agora, para o CSA permanecer dentro do G4, depende dos resultados de CRB e Goiás. Se Goiás e CRB no mínimo empatarem suas partidas, o CSA sai do G4, mas dá um passo importante porque venceu. Outro jogo aqui que vale destacar, Avaí e Vitória, tropeço do Avaí dentro de casa. Tropeço muito importante. O Avaí se vencesse, estava vencendo por 1-0, se vencesse, igualava a pontuação do Botafogo, permanecia atrás no critério de desempate, saldo de gols mais especificamente, mas empatou 57 pontos. Então, em caso de vitória do Glorioso nesse clássico em São Januário, clássico que vai ser jogado nesse domingo a partir das 4 da tarde, o Botafogo pode abrir para o Avaí, que é o terceiro colocado, nada mais, nada menos que 5 pontos. Uma notícia muito positiva, né? Então o Botafogo tem que encarar esse jogo contra o Vasco em São Januário como uma verdadeira decisão. E quando o assunto é decisão entre Botafogo e Vasco, a gente sabe que historicamente o Botafogo leva a melhor. E assim a gente espera que aconteça, né? Que o Botafogo possa fazer um grande jogo e encare de fato esse jogo como uma decisão, porque além da gente dar um passo muito importante rumo ao acesso, a gente joga pá de cal no Vasco com a permanência deles na Série B do Campeonato Brasileiro e aí de fato não vai ter a menor possibilidade do Vasco pensar em subir nessa temporada. Matematicamente, ainda não acabou para eles, mas se a gente vencer o clássico, aí sim você pode falar
não dá mais, vai jogar a Série B em 2022. Outro ponto que vale destacar aqui, Fogão, ainda falando sobre essa questão de classificação, os jogos que vão acontecer, é o seguinte: o Curitiba, que é o líder do campeonato, ele vai encarar o Náutico fora de casa. O Náutico não tem mais objetivo nessa Série B, né? Verdade seja dita, o Náutico, depois de perder para Brasil de Pelotas e Brusque, aí jogou por água abaixo todo o esforço recente que fez para tentar entrar nessa briga. Conseguiu, por exemplo, fazer um grande jogo contra o Vasco, aquele 2-2, saiu perdendo por 2-0, mas conseguiu empatar em 2-2, mas na sequência entregou tudo aí para os adversários, não conseguiu vencer, então tá sem objetivo. Por conta disso, o Curitiba é favorito, na minha opinião. Não apenas só por conta dos resultados do Náutico recente, né? Essa questão também, mas também porque o Coxa vem fazendo um campeonato muito consistente, embora tenha oscilado nos últimos 5, 6 jogos, vamos colocar assim, tá? Mas ainda assim é favorito. Agora, se o Curitiba no máximo empatar e o Botafogo vencer o Clássico, a liderança é nossa. E esse é o grande objetivo nesse momento. O Botafogo olha para cima, pensando em assumir a primeira colocação. Tudo bem que o grande destaque para a primeira colocação é na última rodada. Então, se o Botafogo tiver que assumir essa liderança no último jogo, não tem problema. O mais interessante é a gente conseguir chegar lá, porque, conforme eu já disse aqui em outras oportunidades, a gente tem um documentário que está sendo produzido, que vai ser exibido no Globoplay, não só no Brasil, mas para 22 países também. E, além disso, tem a questão da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo, na temporada de 2022, vai poder se preparar durante mais tempo até chegar no momento de jogar a Copa do Brasil, o que é um ponto bem positivo, porque a gente sabe bem, várias e várias vezes o Botafogo nos decepcionou na primeira e na segunda fase. Então, a gente podendo entrar um pouco mais adiante, tendo mais tempo para poder ajustar a equipe, é melhor para o Botafogo. Vale destacar ainda o jogo do Guarani que pode chegar a 55 pontos nessa rodada. O Guarani que vai encarar o Vila Nova fora de casa. Não é um jogo fácil para o Guarani. O Vila Nova está fazendo um grande retorno dessa Série B, campanha de G4 inclusive nesse retorno. Teremos também Operário e Goiás, jogo importante para a gente ficar de olho. E além disso, Ponte Preta e CRB. A Ponte Preta em casa até que vai bem, o CRB fora de casa vai muito mal. Quem sabe aí uma vitória da Ponte. O fato aqui é o seguinte, Fogão, se o Goiás e CRB não vencerem, é o melhor dos mundos, logicamente, né? Porque aí dessa maneira, o Botafogo empatando, vencendo contra o Vasco, a gente mantém ali a situação controlada com a distância mantida, né? Então esse é um ponto importante pra gente ficar de olho. Se o Botafogo conseguir manter pelo menos 5 pontos de vantagem pro quinto colocado, ao fim dessa 34ª rodada, sensacional. Vamos combinar, né? Sensacional, porque vão faltar apenas 4 jogos com 5 pontos de vantagem e a gente ainda vai poder encarar, de repente, Ponte Preta, Operário de férias, o Brasil de Pelotas com toda certeza de férias, porque já está rebaixado, e na última rodada o Guarani. Então a tabela fica extremamente favorável para o Botafogo. Vamos em frente, buscar essa vitória nesse clássico. No mínimo, um empate. No mínimo, tá? Mas eu acredito na vitória, sinceramente. O Botafogo vai ter o apoio de 1000 torcedores. Detalhe muito importante aqui, tá? 1000 torcedores do Botafogo incentivando e empurrando a equipe rumo a essa vitória. Agora, só para trazer um detalhe aqui a mais, Fogão, em relação à próxima partida, não contra o Vasco agora, contra o Operário, o Botafogo colocou à venda 29.900 ingressos. É a maior carga desde que o público pôde voltar ao estádio. E tem ingressos a partir de R$10. Então a carga de ingressos está elevada. O jogo vai ser na segunda-feira, 4 da tarde, é feriado. Então a gente pode ter recorde de público no estádio Newton Santos nessa Série B. Tomara que a gente coloque muito torcedor no estádio. É realmente jogo aí pra gente colocar no mínimo 20.000 torcedores. O meu desejo, na verdade, é ingressos esgotados, porque a gente precisa fazer aquela festa empurrando o Botafogo rumo a mais uma vitória. Então fica ligado aí, o Botafogo já divulgou o serviço de ingressos. Se você acessar o site, por exemplo, do Fogão Net, vai estar lá tudo detalhado de como é que você tem que fazer para poder garantir o seu ingresso. É bem tranquilo, mas dá uma lida lá e garante o seu ingresso. Se você já estiver podendo ir ao estádio, vá ao estádio Newton Santos na segunda contra o Operário. Feriado, cara, feriado, 4 da tarde, e o Botafogo vai precisar do nosso apoio rumo a mais uma vitória. Agora, o último detalhe que eu quero trazer aqui, Fogão, é justamente essas declarações do Freeland. Ele não falou nada demais, tá? Não é nada muito especial. Ele apenas enalteceu esse grupo de jogadores que é muito empenhado, muito dedicado, todo mundo com os pés no chão, focado no objetivo, né? Deixou bem claro que nesse momento o alvo de todo mundo no Botafogo é o acesso, não pode ser diferente. Quem pode cantar a vitória é a torcida. Sinceramente, só a torcida. Os jogadores têm que ter os pés no chão mesmo. A gente tem que focar jogo a jogo, vitória a vitória, para somar os pontos necessários. E depois que buscar esse acesso, conseguir esse acesso, aí sim, mira o título, mira o primeiro lugar. Esse também é um ponto bem relevante.
O Freeland ainda comentou que um planejamento já está sendo feito, mas que tudo está sendo mantido sob sigilo, o que é muito importante também, Fogão. Não dá pra gente ficar falando agora abertamente sobre quem vai ficar, quem vai sair. Aqui no canal, inclusive, a gente já deixou bem claro, só faremos uma live avaliando o elenco, quem deve ficar, quem deve sair, no fim da Série B. Depois da última rodada, aí sim a gente chega e conversa sobre isso. Porque nesse momento, qualquer coisa diferente disso pode atrapalhar o ambiente. Então é interessante a gente saber que o planejamento já está sendo feito, mas também, igualmente interessante a gente saber que o Botafogo está tratando tudo em sigilo, mantendo ali em silêncio, porque é muito importante não desviar o foco, né? Daqui a pouco começa a falar esse fica, esse sai, e aí desvia o foco numa reta final de Série B, não é bom logicamente. Então um ponto importante, o Freeland falou sobre isso, e deixando bem claro, todo mundo no Botafogo tá focado jogo a jogo, com os pés no chão, e é assim que tem que ser. Nada de soberba. Comemorar o acesso só quando o acesso estiver matematicamente garantido e confirmado. Esse é um ponto bem importante. O Botafogo não pode relaxar nessa reta final de Série B. Mas eu quero saber de você, Fogão. O que você acha dessas informações que eu trouxe aqui? A questão do Chay tá voltando a treinar. Não deve jogar o Clássico, tá? Tudo indica isso. O Anderson pode colocar, de repente, jogador no banco? Não sei, vamos ver. Vamos ver quem vão ser os relacionados para esse confronto. Mas eu quero saber sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. E lembra de chegar logo mais aqui no canal, às 10 da noite, nesse sábado, para esse pré-jogo de Botafogo e Vasco. Muita resenha com análise, informação e opinião. E, claro, a participação de vocês, a galera do chat. Eu aguardo vocês logo mais aqui no Fala Fogão.